Bom, o confronto de hoje eu posso até dizer que eu sou traumatizado por causa da semifinal da Copa do Brasil de 2024. É um confronto bem equilibrado entre os times do G12. É um confronto de união de torcidas, é um confronto em que as torcidas são amigas, as torcidas frequentam São Januário e ficam lado a lado, bebem juntas, confraternizam de forma muito amistosa. E é sempre bom ver esse confronto. Vasco e Galo é um jogo de dois times gigantes do G12 que de forma amistosa sempre se enfrentam, mas é uma grande rivalidade de números bem inflados. Uma rivalidade centenária. Nós vamos trazer aqui hoje o retrospecto do confronto com mais um. Bom, ao todo são 83 jogos, com 31 vitórias do Vasco, 31 vitórias do Atlético e 21 empates. Você vê equilíbrio no confronto total, né? Times empatados, quem ganha hoje? Ou se for empate, ninguém vai sair na frente, mas tendo um vencedor hoje, ele assume vantagem no retrospecto geral, né? E também galga muitas posições no Campeonato Brasileiro. É um duelo que vale a tranquilidade para o segundo turno, dá para dizer assim, mas é uma tranquilidade para a pausa para a Copa. O Vasco está a 2 pontos acima do Santos, o 17º colocado, primeiro na zona de rebaixamento. Então o que vale para o Vasco é vencer e se tranquilizar, né? Tentar passar a pausa para a Copa, não na primeira página, que eu acho que não vai chegar, porque os outros times também vão jogar e podem ganhar e vão ter seus resultados, mas passa a pausa para a Copa com uma certa tranquilidade, fora da zona e podendo se planejar melhor, se planejar sem a pressão, né? Porque os jogadores também olham para a pressão e falam, não quero. Então o Vasco tem que ir atrás de tranquilidade, né? Pro Renato trabalhar, quanto pro. Porque eu sei que se perder esse jogo o Renato não sai. Mas mais tranquilidade pro Renato trabalhar é muito importante. E no Rio são 43 jogos no total do confronto, com 21 vitórias do Vasco, 14 empates e 8 vitórias do Atlético Mineiro. O último confronto no Rio, né, que foi no primeiro turno do campeonato do ano passado, foi 1-1. Né, teve um gol do Rony, se não me engano, no início do jogo. Não, Gabriel Menino. Gol do Gabriel Menino. E o Vasco empata com o Felipe Coutinho. É um jogo bem morninho, né, daquele time do Diniz. Como o Vasco no passado não fez um bom campeonato em São Januário, é aquele jogo meio broxa do time. Mais um, que não traduziu o fator casa com êxito no campeonato de 2025. Um desperdício, porque era um ótimo time. Ótimo time não, era um bom time do Vasco. E poderia ter galgado muitas posições se fizesse o dever de casa simples, como ganhar do Juventude também. Que respectivamente caiu, mas, gente, era só ganhar do Juventude, né? Em casa. Bom, e nesses 83 jogos, as equipes marcaram mais de 100 gols, né? Óbvio. Obviamente não, mas uma média alta de gols. Né? O Vasco marcando 111 gols, o Atlético Mineiro marcando 103. 103 gols, uma leve vantagem do Vasco, né? Que não se traduz nos resultados, mas tem goleadas no confronto, né? A maior goleada do Vasco no confronto é 6-1 em 2008 contra o Atlético Mineiro. Uma grande goleada para o Vasco, vai se inspirar, né? É aquilo, nos momentos difíceis a gente se inspira nos momentos mais difíceis ainda para reverter a situação. E o Vasco hoje é aquilo, é um confronto equilibrado, mas o Vasco tem condições de vencer. Eu acho que é um confronto até mais simples do que o Bragantino, porque o Bragantino é um time muito físico. O Vasco não é um time físico. O Vasco é um time que morre muito contra times mais velozes, contra times que têm mais força física. Então, por isso que se deu bem, até talvez contra o Flamengo, porque o Flamengo é um time que não tem tanto físico assim, como já foi privilegiado no passado, né? Se dizer assim. Mas
contra o Galo, o Vasco acho que tem condições, tem que bater de frente, primeiro por ser São Januário, mas tem condições por não ser um time tão físico, ter um time que vai bater de frente, mas vai sentir o mesmo tanto que o Vasco vai sentir. Né? E vamos torcer, porque é um confronto que o Vasco tem um bom retrospecto em casa. Tem tudo para trazer 3 pontos, para viver, ficar tranquilo na virada de semestre. Bom, dos últimos 3 jogos, eu trouxe aqui um empate ano passado no primeiro turno. O último jogo do campeonato passado contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, foi 5-0 para eles, o Vasco com o time reserva, poupando, pensando na Copa do Brasil, né, um vexame completo, que, né, alguns dos jogadores que estavam naquele vexame já foram, mas alguns ainda estão no Vasco, e é de se protestar a presença de muitos, e inclusive Tietchan. Isso é importante lembrar, né? Mas o terceiro jogo, na ordem dos 3 últimos jogos, foi um dos últimos, né? Penúltimo jogo do Vasco no Brasileiro de 2024. Né? Era o Felipe Maestro cantando ali uma árvore de Natal com o Coutinho, o Alex Teixeira e Verratti. Né? O Vasco ganhou de 2-0 do Atlético em casa, né? Buscando ali uma última arrancada no campeonato, galgando competições sul-americanas. Né? Um campeonato que eu acho que terminou acho, com mais de 50 pontos atrás do Cruzeiro, mas aquele jogo que São Januário já esvaziado, porque foi um pós semifinal de Copa do Brasil, foi um final meio frustrante para o Vasco naquele ano, porque o pós Copa do Brasil o Vasco parece que perde o ânimo, perde o brilho, não, a torcida mesmo já largou de mão daquele time. E o finalzinho daquele campeonato foi mais pela honra e não cair, né? Que era necessário ainda, porque o campeonato ficou meio tenso pro final do Vasco. E quando sai o Paiva, né? Se eu não me engano, ele cai num jogo contra o Inter. Não sei se é contra o Inter ou se é contra o Atlético Goianiense. Mas quando ele é demitido, o Felipe Maestro entra, que deveria ser demitido também do Vasco, né? O Felipe Maestro entra para dar uma modificada ali na tática. O Vasco tinha muita dificuldade com pontas na época e se reinventou e conseguiu essa vitória contra o Atlético Mineiro e, posteriormente, uma vitória contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. E, bom, para esse jogo, o Vasco vem com os desfalques, né, da lateral direita. Paulo Henrique voltou a treinar com o grupo hoje, hoje no caso, quando estou gravando esse vídeo, hoje, quinta-feira. E Puma Rodrigues ainda não tem notícias até o momento. Provavelmente até a hora do jogo deve-se ter atualizações sobre. Tem o desfalque do Andrés Gomes, que além de suspenso, está convocado, está com a seleção colombiana, né, para disputar a Copa do Mundo. Então o Vasco de resto vem completo. Né? Aí a escalação deve ser Jardim, Cuesta, Robert Renan, a possibilidade de Paulo Henrique de volta com a entrada do Cuiabano também. Thiago Mendes, Calma Barros, Johan Rojas, Adson, Nuno Moreira e possivelmente o Spinelli. O Nuno Moreira com a dúvida do DVD. Mas é isso. É a escalação do Vasco. É um time que vem para espantar a crise, que a crise maior se cria no Campeonato Brasileiro. Né? A Sul-Americana não significa muita coisa, ganhou do Barracas por 3-0, poderia ter sido mais. Mas não se sustenta, é um resultado que não sustenta trabalho. E o Vasco tem que buscar resultados grandes nesse campeonato. E é isso. Esse foi mais um Quem Ganhou Mais. Destrinchando um pouquinho aqui do Vasco para esse confronto. Destrinchando um pouquinho desse jogo, das suas histórias. Então, espero que você deixe seu like e se inscreva no canal. E a gente consiga atualizar. Teremos muito conteúdo nessa Copa. Cada jogo do Brasil. E vamos sempre por mais. Tá? Valeu. Valeu pela sua audiência. Obrigado por mais um dia. E é isso. Eu fui.
Vamos, Vascão!